Olá, bom dia a todos, a todas. Vamos chegando, sejam bem-vindos. Bom, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o SEDECA Mato Grosso, deseja a todos e a todas aqui presentes nesta live intitulada Fundo da Infância, Destinação Privilegiada de Recursos Públicos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Para sabermos até onde essa mensagem chegou, lembrem-se de participar, de comentar, de falar de qual instituição vocês estão teclando, de que município, de que estado vocês estão. E contamos com a participação de todos também em compartilharem essa live para que ela chegue ao maior número de pessoas. E o nosso objetivo seja alcançado, que é levar informação. Em nome do colegiado SEDECA Mato Grosso, eu quero agradecer à secretária da CETAS, que é a Rosa Maria, e a toda a equipe técnica da TI, pelo apoio para que esta série de lives do SEDECA e Escola de Conselhos pudesse acontecer. Por trás de toda essa organização também estão as técnicas do SEDECA, que a gente registra em todas as lives e que a gente agradece imensamente. A Flávia, responsável direta pela organização deste espaço aqui, bem como a Leia, a Milena, a Jussara, a Meire e a Ariane, né, que voltou agora da licença maternidade, juntos formam uma equipe diamante, uma equipe com a qual, né, o colegiado quer registrar aqui a gratidão. Através da presidente também da UMEP, Cuiabá Mato Grosso, Ana Cristina, eu quero agradecer pela confiança que a organização da UMEP depositou em mim para que eu pudesse ser parte deste seleto Conselho de Direitos. Essa série de lives é fruto de uma reunião que organizamos no fim do mês de junho de 2020 com presidentes dos CMDCAs do estado de Mato Grosso. E também ela surge de uma grande demanda através de e-mails, de contatos via WhatsApp, de telefone, que nós temos recebido até os dias de hoje por conta dessa situação da pandemia, né, que impossibilitou que nós estivéssemos mais próximos, diretos, no município de cada um de vocês. Então, essa ação foi uma forma que o SEDECA, através do seu colegiado, encontrou nas deliberações em pleno para ampliar o suporte aos CMDCAs do SEDECA do estado de Mato Grosso, bem como para dar continuidade nas ações da nossa Escola de Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente de Mato Grosso. Nós estamos entrando, então, aqui, já na 4ª semana de trabalhos intensos nas organizações deste espaço. Nós iniciamos em 16 de julho com uma belíssima comemoração dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi uma live emocionante, com a presença de vários ex-presidentes, né, do SEDECA ao longo dos 30 anos do Estatuto e dos 30 anos que o SEDECA vai comemorar agora no final do ano, em novembro. Então, assim, foi muito emocionante a gente fazer todo esse resgate do Estatuto em paralelo com o trabalho do SEDECA. Nós tivemos a presença depois, numa live seguinte, do coordenador nacional do CIPIA, na nossa live aqui presente, que foi a segunda live, que nós tratamos da questão do CIPIA. Nós, inclusive, temos a Escola de Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Mato Grosso, está dando continuidade àquilo que foi prometido na live. Nós já estamos formando a primeira turma, que vai ter a capacitação direta, né, com o Antônio, o acompanhamento da Jussara, que é coordenadora, e da Meire, tá? Então, a gente já está colhendo esses frutos, né, da live. Depois nós tivemos o Mauro César, nosso representante do SINEP, conselheiro, e o Delberto, representante da ACC também, com a mediação da conselheira nossa e vice-presidente, a Maria José, uma terceira live, onde eles falaram brilhantemente sobre o CMDCA, como instância de controle e os desafios que eles têm tido na pandemia. Na semana passada, nós tivemos aqui o Mauro César, nosso professor já, da Escola de Conselhos, representando o SINEP Mato Grosso, e a conselheira Silbene, representando o CRES Mato Grosso, numa live mediada pela nossa querida conselheira Elizabeth Teodoro, da PDM, e eles falaram aqui também brilhantemente sobre o Conselho Tutelar e seu trabalho, né, em tempos de pandemia. E agora, nossa penúltima live dessa série, a gente vai atender todos vocês que estão aqui interessados pelo tema Fundo da Infância e essa destinação privilegiada de recursos públicos. Todas essas lives que nós comentamos, inclusive esta hoje, elas já estão no canal do YouTube do CETAS que Comunica, e elas estão sendo gradativamente colocadas no canal do SEDECA. Tá? Nós também agora temos um canal no YouTube, e lá também estarão hospedadas todas estas lives.
Aproveitem, já se inscrevam, né, no nosso canal. A Flávia vai deixar depois aí nos comentários para vocês saberem como que vocês acessam, tá? Façam já se inscrever no canal do SEDECA no YouTube. E peço também aqui para que vocês, por gentileza, reservem a próxima quinta-feira, dia 27 de agosto, porque a gente estará fechando essa série de lives com um tema muito importante. Dia 24 de agosto é Dia da Infância, né? O Dia Mundial da Infância. E nós vamos estar conversando aqui sobre o tema Direitos da Criança na Primeira Infância, em comemoração ao dia 24 de agosto. Bem, né? A gente vai estar encerrando aí com chave de ouro toda essa série que nós preparamos para vocês. Encerrando aqui a minha participação, eu quero agradecer já de antemão a disposição do conselheiro Hildeberto, Hilder para nós, né, França, representando aqui a ACC, para estar com toda essa disposição em mediar e colaborar também, né, com essa live, meu carinho especial para Mauro César, né, representando o Hilder ACC e o Mauro César Cinep. Também quero já agradecer de antemão, Mauro, a sua disponibilidade de sempre. Hilder, ele é, como diz ele, prontocom.com.br. Gratidão. E o Mauro está na mesma linha, né, Hilder? Todas as vezes que nós chamamos aqui para a live, ele se disponibilizou e eu tenho certeza que hoje nós vamos ter importantes informações, importantes conhecimentos, né? Nós vamos adquirir aqui nesse espaço, que é um espaço também de defesa, de garantia, de promoção, de proteção integral da nossa infância e adolescência, preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E o FIA, ele é um tripé muito importante, né, para que o nosso trabalho aconteça. Então, o Fundo da Infância, juntamente com o Conselho Municipal do Direito, juntamente com o Conselho Estadual, com o Conselho Tutelar, né, nós temos aí o Conselho de Direito, o Conselho Tutelar e o FIA, juntos, então, formando aí uma tríplice aliança, uma força para que realmente, de fato, a criança e o adolescente no Brasil saia, né, dessa perspectiva de estar só no papel como prioridade absoluta e se torne realmente, de fato, prioridade absoluta. Tá? Para sabermos até onde a nossa mensagem chegou, gente, lembre-se de participar, de comentar de qual instituição vocês estão falando, município, teclem, façam perguntas. No final, o Hilder vai estar aí, junto com o Mauro, respondendo para vocês, para que essa live chegue ao maior número de pessoas. Nós estamos muito, muito felizes com a presença dos senhores e das senhoras aqui nessa live. Essa live é para vocês. E eu passo agora a palavra, então, para o nosso conselheiro e mediador desta live, Hildeberto França, Hildeberto França, Hilder, junto, né? Somos mais fortes, Hilder. Gratidão e boa live para nós. Vou ficar assistindo aqui pelo YouTube também, teclando por lá. Vamos juntos. Bom dia a todos, a todos os atores do Sistema de Garantia de Direito. Dizer que hoje é um dia muito importante para os municípios, onde eles vão poder tirar suas dúvidas na questão do Fundo da Infância. Fundo esse muito importante para a política da infância e adolescente. Nós observamos que o fundo, ele, em muitos municípios, acaba que não chega na ponta, que é a criança e adolescente. Então, hoje é um momento ímpar, onde todos vocês dos municípios, atores do Sistema de Garantia de Direito, em especial aos Conselhos Municipais de Direito da Criança e Adolescente, aos contadores de municípios, aos gestores do Fundo da Infância, possa chegar essa live e essa informação. Eu sou Hildeberto França de Paula, sou conselheiro da Sociedade Civil, represento a Associação de Amigos da Criança com Câncer, associação essa que atende crianças e adolescentes em tratamento oncológico em Cuiabá. E hoje é um prazer muito grande da minha parte em estar dividindo a live com o Mauro, amigo de longa data e colega de trabalho e amigo de trabalho também de longa data. Hoje eu estou, além de conselheiro, presidente do Fundo da Infância, também já fui ordenador de despesa desse próprio fundo, que hoje a gente vai estar falando um pouco dele a respeito do município. Mas eu vou... Como que vai ser hoje a lógica da nossa live? Hoje a nossa live vai ser uma live um pouco interativa. O Mauro vai fazer a apresentação e logo após a apresentação nós vamos fazer aquele debate de perguntas e respostas, em seguida as considerações finais.
Eu vou passar aqui rapidinho o currículo do nosso palestrante. Eu até disse que o currículo dele dá para colocar vamos dizer assim, num quadro de tão grande que é. Mas nosso companheiro Mauro, ele é graduado em Ciências Sociais pela Faculdade Cândido Rondon, é pós-graduado e MBA também em Avaliação de Políticas Públicas, é sociólogo, aposentou tem pouco tempo, no cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, a antiga SETAS, né? Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia do Desenvolvimento. Foi professor da Fundação Escola Superior de Mato Grosso, a quem eu tive o prazer de compartilhar essa época também, né? No desenvolvimento do Núcleo de Formação Continuada de Conselheiros e Ex-Conselheiros, né? Foi ex-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente. Mauro também foi ex-ordenador de despesa do Fundo da Infância, como também ex-presidente do Fundo da Infância. Atualmente, ele está como conselheiro e também como grande secretário da administração do Grande Oriente da Maçonaria do Estado de Mato Grosso. Só daí a gente vê a bagagem do nosso palestrante na área do Fundo da Infância. Então, Mauro, 1h, de 40 minutos a 1h aí, e aí a gente vai fazendo aquilo que a gente combinou do bate-bola com os municípios. Mauro, tem a palavra. Bom dia, Mato Grosso, bom dia, presidente, bom dia, Hilder, as técnicas que nos acompanham aí nessa nova live sobre o Fundo da Criança e do Adolescente, né? O Fundo Municipal, o Fundo Criança, você tem várias denominações. Então, eu gostaria de inicialmente, além de cumprimentar a todos aí que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube, né, do SEDECA, da CETASC, agradecer o apoio aí do técnico da Secretaria, que nos acompanha também nesse momento. Inicialmente, lamentar esse episódio envolvendo uma criança de 10 anos, né, que infelizmente teve que interromper uma gestação, né? A gente sabe a dificuldade que é, o trauma que é para a vida de qualquer mulher, né, fazer essa interrupção. Em se tratando de uma criança, ainda mais ainda, né? Então, o estatuto ele é muito claro com relação a isso, e a gente só tem a lamentar e esperar que a justiça, né, tome as providências devidas com relação a esses abusadores. E relembrar que a gente tem que ficar bastante atento aí nesse período de quarentena em relação a isso, porque essa violação de direitos ela está sendo uma situação bastante recorrente, né, com relação a esse momento de pandemia, onde as crianças não estão frequentando as aulas e passam o maior tempo do seu tempo, né, além dos estudos de forma remota, mas passa a maior parte do seu tempo dentro de suas residências e, portanto, tem que estar numa situação de bastante atenção. Cumprimentar aí os ouvintes, né, os que estão nos assistindo pelo canal do YouTube, nosso amigo e professor, ex-conselheiro estadual, Leandro Momento, que está participando aí lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Um grande abraço, com frio intenso, eu imagino como é que está lá. Se aqui em Cuiabá já está fresquinho, lá em Mato Grosso do Sul deve estar complicado. Então, vamos conversar. Na verdade, essa live sobre o fundo, ela é uma extensão, né, do que nós já tratamos com relação ao conselho, né, conselhos municipais, especialmente conselhos municipais, porque é a partir do conselho municipal que as coisas acontecem
né, da gestão do fundo. Então, a gente preparou uma breve apresentação com relação ao fundo, né? Vou não subir de novo aqui, mas eu vou... Vamos tentar botar ela aqui no ar novamente. Eu estava fazendo um teste e aí ela... Vamos ver se ela já voltou. Ok. Tá, então a gente está compartilhando aí. O Deberto vai nos assessorando aí, ver se já está online aí a apresentação. Tudo ok, Mauro. Tá ok? Perfeito. Tá? Então, essa é uma própria presidente do conselho já mencionou, né? Ela é uma ação do SEDECA, né, do Conselho Estadual, nessa nova gestão da presidente Suzy e sua diretoria, juntamente com uma ação da Escola de Conselhos do Mato Grosso. Né? Por que Escola de Conselhos do Mato Grosso? Porque é ela que é a responsável pela formação continuada de conselheiros e de direitos, conselheiros tutelares e de todo o sistema de garantia. Nós tivemos aí um longo período da Escola de Conselhos em atividade e por uma questão de troca de governo, de encerramento de convênio, né? A forma presencial da Escola de Conselhos, ela deixou de existir. Com essa nova modalidade agora de lives nessa pandemia, ela ganha uma nova versão, né, com relação a essa possibilidade de formação continuada dos conselheiros. Então, vamos abordar aí a questão de Fundo da Infância e destinação privilegiada de recursos públicos, né? Então, para a gente entender o que é o fundo, o que é fundo, né? Eu acredito que a maioria dos conselheiros que já estão operando o sistema de garantia, né, que já participam, em especial o CMDCA, nós temos que estar atento com o que diz essa lei bastante antiga vigente no Brasil até hoje, né, dizem as más línguas que é uma das poucas coisas boas que o regime militar deixou no Brasil, né, porque ela é uma lei de 1964, aquele período ditatorial, período nebuloso, né, que o Brasil viveu aí durante 25 anos. Então, essa lei de 64, ela é chamada de Lei 4.320, mas é a Bíblia dos Contadores. Ela traz uma definição, um conceito de fundo especial, que é o fundo, né, que nós vamos tratar hoje. Então, o que ela diz? Que o fundo especial, né, constitui um produto de receitas especificadas. Quer dizer, por que eu destaquei aí receitas especificadas? Porque ela tem já prevista na lei que cria o fundo quais são as suas receitas, né? E quais são essas receitas? São orçamento público, né, o dinheiro que é arrecadado nos municípios de impostos, CMS, né, os diversos impostos que o município tem aí da sua arrecadação própria, né, e ela é a principal fonte de recurso do Fundo Municipal da Criança. Além do orçamento municipal, né, dos impostos, nós temos multas administrativas por violação do estatuto, né, também é uma receita que está consignada
na lei municipal, e aí é muito importante que o CMDCA esteja atento à atualização da legislação municipal, né? Porque quando, lá em 1990, foi criado o Conselho Municipal, ele cria o sistema de garantia de direitos, integrados pelo Conselho Tutelar e, para o financiamento da política pública relacionada à criança, o fundo. Então, está lá no fundo, está lá na lei municipal, né, toda a legislação que diz respeito ao Fundo Municipal da Criança. Então, é preciso que o conselheiro de direito, né, se aproprie desse conhecimento para que ele possa, quando da elaboração da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual, né, do plano plurianual, de todo esse ciclo orçamentário que existe no Brasil previsto nessa lei 4.320, ele possa entender quais são as receitas que o fundo tem. Está especificado na lei municipal. O conselheiro de direito que não conhece a lei municipal, né, precisa se inteirar desse assunto. Isso é um assunto de reunião ordinária do Conselho Municipal, que deve existir, né, de conhecimento da legislação municipal que rege, né, o sistema de garantia de direito, aí, Conselho de Direito, Conselho Tutelar e Fundo. Tá? Então, essa receita especificada, além do orçamento público, multas administrativas, nós temos também destinação do imposto de renda da pessoa física e da pessoa jurídica. Também é uma receita que o fundo, né, que compõe o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. E lá na própria Lei 8.069, que é o ECA, ela também especifica que existem doações que podem ser feitas para o fundo. Doações em espécie, doações de bens, né, que depois são convertidos em espécie para o fundo. E o fundo ele pode promover campanhas de arrecadação, né, através do Conselho Municipal, de forma que essas receitas, depois de registrada pela Secretaria Municipal de Assistência e Secretaria Municipal das Finanças, numa conta específica do Fundo da Criança, ela vai poder distribuir esses recursos mediante edital de seleção pública, né? E aí nós temos outras legislações que regem a questão do fundo, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei do Marco Regulatório, né, com relação à forma de repasse de recursos para as instituições governamentais na questão de convênio, né, para as instituições não governamentais na questão do termo de fomento, termo de parceria. Então, são legislações que complementam o Fundo da Criança, né, para que a gente possa ter esse entendimento na hora de sentar com os vereadores, com a prefeitura, né, para definir qual é o objetivo e quais são os serviços que o Conselho Municipal vai financiar através do fundo. Tá? Então, quando a gente se apropria desse conhecimento, nós temos melhores condições de estar destinando de forma privilegiada, né, para as áreas de proteção à infância e à juventude. E é isso que diz aí o artigo 4º do Estatuto da Criança. Então, esse artigo 4º, ele traz aqui a garantia da prioridade absoluta, né? Por isso, essa afirmação de destinação privilegiada de recursos públicos. Porque se é prioridade absoluta, né, a primeira despesa que o município tem que levar em consideração é relacionada à área da proteção à infância e à juventude.
E aí nós temos também que compreender esse orçamento público, porque lá no orçamento público nós vamos encontrar, além do fundo da criança, nós vamos encontrar outros fundos. Eu tenho um amigo que diz que o dinheiro do Brasil está nos fundos, né? E ele ganhou uma repercussão muito maior com relação à Constituição de 88. Né? Agora, recentemente, nós estamos aí num debate intenso, que está no Senado, né? A questão dos recursos, da regulamentação constitucional do Fundeb. O Fundeb encerra agora 31 de dezembro de 2020. E ele estava na Constituição como disposição transitória, né? Então, agora ele passa, se o Senado aprovar o que foi aprovado na Câmara, ele passa a ser um fundo obrigatório de financiamento da educação pública brasileira, né? Educação básica. Então, aí a importância de que esses recursos consignados em fundo, eles tenham essa destinação privilegiada com relação à infância e à juventude. E aí, tanto o Fundeb, como o Fundo da Saúde, como o Fundo da Assistência, né, eles têm que ter essa preocupação. Daí a razão de que a composição do Conselho Municipal da Criança, ele traz, né, para essa composição essas 3 áreas das políticas básicas: educação, saúde e assistência social. Quer dizer, essas três secretarias, elas têm presença obrigatória dentro do Conselho, até porque, né, nós estamos tratando dentro dessas políticas públicas relacionadas a essas 3 áreas, né, a proteção à vida, à saúde, né, enfim, tudo aquilo que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz em seu artigo 4º, né? Essa destinação privilegiada de recursos, ela deve ter sempre essa preocupação de que a criança é essencial, né? É a destinação primeira de qualquer recurso público. Entre construir uma escola e fazer uma ponte, né, é preferível você construir uma escola. Então, aí a gente tem toda uma estrutura, né? É lógico que a infraestrutura ela é importante em qualquer município, até porque para acessar a escola, né, às vezes na zona rural, na zona urbana, faz-se necessária a construção de asfalto, de estradas, de pontes, né? Mas ela tem que ter um equilíbrio dentro dessa situação toda. Tá? Então, aí a gente tem essa live de hoje para esclarecer essa destinação privilegiada. Lá no artigo 88, vai dizer que são diretrizes da política de atendimento, né, a criação de conselhos municipais, estadual e nacional, né, como órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas segundo a legislação. Então, por isso, a necessidade de vocês, enquanto conselheiros de direito, se apropriarem, né? E aí também o Conselho Tutelar, que é o órgão fiscalizador e executivo do ECA, né? Junto com o Ministério Público, para saber se realmente esses órgãos, o CMDCA, enquanto órgão deliberativo, está controlando essas ações. Que é que tem sido gasto, por exemplo, na área da saúde, na área da educação, na área da assistência, se o orçamento que foi votado e aprovado pela Câmara e executado pela Prefeitura está sendo bem aplicado, né? Quais são os programas, quais são os serviços, né, que esse orçamento está privilegiando na área da infância, né, e da juventude. Então, é no Conselho Municipal que é feita essa avaliação dessa destinação privilegiada. E o Conselho Municipal, ele obrigatoriamente, ele tem que reunir uma vez por mês, pelo menos. E a sua pauta está justamente no controle social, né, das políticas sociais básicas e de todas as políticas públicas relacionadas à criança e adolescente.
Então, é preciso que nós tenhamos, enquanto conselheiros de direito, né, essa noção da nossa responsabilidade, né? Então, nós temos lá, manutenção de fundos é diretriz da política de atendimento. Quer dizer, a lei federal está dizendo que é obrigatório. Tá? Se é diretriz, é obrigatório. Então, manutenção de fundos, nacional, estadual, municipal, vinculados aos conselhos dos direitos da criança e do adolescente. E aí existe uma grande celeuma, né, entre os conselhos e as prefeituras, de saber quem manda no fundo. O fundo não tem quem manda. O fundo ele tem gestão. E a gestão ela é compartilhada entre governo e sociedade. A sociedade está ali assentada no Conselho Municipal para acompanhar a execução daquilo que foi colocado no orçamento público. E, juntamente com o governo, atingir o objetivo que está previsto, né, lá no artigo 4º, que a gente mencionou inicialmente, que é essa destinação privilegiada de recursos. Então, quem faz a manutenção operacional do fundo, ele está vinculado a uma Secretaria Municipal de Finanças. Ela faz o controle orçamentário, ela faz o controle financeiro. Tudo isso está descrito lá no artigo 260 do ECA, né, e nas suas diversas letras, né, porque o artigo 260 ele se desmembra em diversas letras lá, e quer dizer, o ECA ele é perfeito. Todas as dúvidas elas estão respondidas lá nos seus artigos do Estatuto, né? Então é preciso que, além de se apropriar da legislação municipal e das legislações correlatas a fundo, é preciso que o conselheiro tenha conhecimento do Estatuto. Ler o Estatuto, debater o Estatuto, né, sugerir modificações, né, para os legisladores em relação ao que o ECA... E o ECA está sempre em processo de atualização, ele é um movimento constante dentro da sociedade. Tá? Então, nós devemos... a manutenção desses fundos, o fundo ele está vinculado ao Conselho Municipal, né, para efeito de definições de políticas públicas. O recurso que está lá vai ser destinado para que projetos? Tá? A gente vai saber disso mais à frente. No artigo 260, parágrafo 1º, letra A, né, já diz, na definição das prioridades a serem atendidas com os recursos captados pelos fundos, né, municipal, nacional, estadual, municipal dos direitos, serão consideradas as disposições do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança, a convivência familiar e comunitária e a primeira infância. Tá? Então, as prioridades são essas. É tudo aquilo que consta do plano nacional, do plano estadual e, na maioria dos municípios, do seu plano municipal de promoção, proteção e defesa. Se o município não tem o seu plano municipal ainda elaborado, né, deve fazê-lo. Aliás, já está. Essa lei é de 2016, nós estamos em 2020. Já tem 4 anos de execução do plano nacional, né, e do plano estadual de convivência familiar e comunitária, e o município precisa, se não tem o seu plano municipal, né, começar a elaborar, porque já está com 4 anos defasado aí em relação a essa lei 13.257 de 2016, né, especialmente no Plano Nacional da Primeira Infância. Nós vivemos no Brasil um problema agravado aí pela pandemia com relação à primeira infância, embora nós tenhamos no Brasil o programa Criança Feliz,
né? Mas existem outras ações de proteção previstas na primeira infância, né? Que aí nós vamos ter, inclusive, uma live aí com a presidente do Conselho, já anunciou para o dia 27 de agosto, com relação à primeira infância. E o Plano Nacional da Primeira Infância, ele traz uma série de diretrizes que precisam ser adotadas pelos municípios para o desenvolvimento dessa primeira infância. E a infância, a adolescência e a juventude, ela está ligada à convivência familiar e comunitária. Hoje nós estamos sendo retirados dessa, vamos colocar assim, né, dessa convivência comunitária. Em razão da pandemia, nós estamos ainda num processo de, não de isolamento, mas de liberdade plena, característica do povo brasileiro, né? Nós estamos ainda com essa restrição de convivência comunitária, mas estamos cada vez mais, né? E a pandemia também veio para esse momento de convivência familiar. E aí nós temos como a situação dessa menina, né, que eu mencionei aí no começo da live, né, de violação de direitos. É um momento onde a convivência familiar, às vezes, ela se transforma, né, nesse momento triste de violência familiar, de violência doméstica, de violência contra a mulher, contra o idoso, né, porque aumenta a convivência das pessoas dentro da família. Então, a gente precisa estar atento a isso. Aí, no parágrafo 2º do artigo 260, ele vai dizer também que os conselhos, né, nacional, estadual, municipal, fixarão critérios de utilização por meio de plano de aplicação dessas dotações e demais receitas. Quer dizer, então, tudo aquilo que forma o bolo do orçamento do fundo, ele vai ser distribuído de forma criteriosa. Tá? E quem faz isso? É o Conselho Municipal. Não é a Secretaria, não é a Prefeitura. É o Conselho Municipal que se reúne, né, com as suas políticas sociais básicas, educação, saúde, assistência social, e as organizações não governamentais, as organizações da sociedade civil, né, e vai dizer quais são esses critérios para a utilização desse recurso. E vai elaborar um plano de aplicação, mediante um edital de chamada pública, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei do Marco Regulatório. A sociedade precisa tomar conhecimento. Olha, eu contribuí na campanha do fundo da arrecadação do imposto de renda e arrecadei R$100 mil. Então, agora o Conselho vai se reunir e vai dizer como é que nós vamos distribuir esses recursos, né? Quais são os critérios. Evidentemente que as organizações da sociedade civil que têm registro no Conselho Municipal podem apresentar seus projetos. As secretarias municipais relacionadas às áreas de proteção social básica, saúde, educação, assistência, esporte, lazer, cultura, né, podem apresentar projetos de financiamento também com esse recurso do fundo. Né? Evidentemente que eles têm um orçamento próprio para fazer esse atendimento, mas excepcionalmente o Conselho pode, né, analisar se vai distribuir esses recursos. Chama atenção aí no parágrafo 2º, né, a aplicação desses recursos captados pelo fundo. Um percentual desse recurso, e aí o Conselho é que vai definir qual é esse percentual, ele tem que ser destinado para a área de acolhimento da guarda, na forma de guarda, de crianças e adolescentes, e para a proteção da atenção integral à primeira infância, com destaques para aquelas áreas de maior carência socioeconômica e em situações de calamidade. É com base nesse artigo 260, parágrafo 2º, que, excepcionalmente, né, nesse momento da pandemia,
os recursos do fundo, eles podem ser aplicados em situações de calamidade. E aí nós vivemos um momento de calamidade sanitária, né, com relação à pandemia do Covid-19. Então, o Conselho ele pode destinar esses recursos, levando-se em consideração essa carência socioeconômica, né, a área da primeira infância, e destinar esses recursos para essa utilização. E aí a fundamentação legal é o artigo 260, parágrafo 2º. Então, nós temos aí claramente definido, né, com relação ao fundo, quais são as prioridades que esse fundo deve ter. Eu acredito que todos devam estar com o seu Estatuto da Criança e do Adolescente à mão, e aí nós vamos lá para esse artigo 260. Eu não quis colocá-lo em detalhes aqui, porque ele é muito extenso, né? O artigo 260, eu coloquei só a letra A, mas ele vai até a letra L, né? Até a letra L. Então, da letra A até a letra L, existe aí uma tarefa de casa para que os conselheiros municipais leiam em detalhes o que quer dizer destinação privilegiada de recursos públicos. Então, a gente colocou apenas o artigo 260, o parágrafo 1º e o 2º, né, aqui nessa tela, mas existem aí diversas outras situações que é preciso que o Conselho Municipal esteja atento, né? Já estou com 30 minutos, só tenho 10 minutos. Então, nós temos aqui no parágrafo único do artigo 260, letra C, uma outra celeuma, né, que às vezes ocorre no município. O fundo ele tem uma conta específica? Sim. As doações efetuadas em espécies devem ser depositadas em conta específica em instituição financeira pública vinculadas aos respectivos fundos, do que trata o artigo 260. Tá? Isso é o que está determinado ali. Quer dizer, então, o fundo municipal da criança lá, no seu município, ele tem que ter uma conta específica. Nós já estamos fazendo essa campanha de regularização dos fundos municipais já há bastante tempo. E nesse processo todo, a gente sempre teve o apoio da Associação das Primeiras Damas do município, do Estado, aliás, e juntamente com a Secretaria de Estado e diversos outros parceiros, o OAB, Tribunal de Justiça, né, diversos órgãos de defensoria pública, no sentido de que há necessidade de que o município regularize sua situação de fundo, porque sem o fundo regular, não há possibilidade, inclusive, de destinação do imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica. O contribuinte não tem lá no dia da sua declaração, o nome do município, com o CNPJ, né, com o nome do fundo, número da conta, nome do banco, né, e isso vai estar regulamentado aqui nesse artigo 260, né, uma série de atribuições que a Receita Federal, né, precisa ter. Está lá no artigo 260, letra G. Podem dar uma olhada aí no seu estatuto, né? Quem não está com o estatuto aí pode correr ali na estante, né? Na biblioteca, pega o seu ECA lá, né? O artigo 260, letra G, vai dizer que os órgãos responsáveis pela administração das contas do fundo, tanto nacional, estadual, distrital, municipal, devem manter conta bancária destinada exclusivamente para gerir recursos, manter o controle das doações recebidas, informar, e aí chama atenção, muito importante nesse momento, informar anualmente a Secretaria da Receita Federal do Brasil as doações recebidas mês a mês. Existe uma declaração chamada DBF, Declaração de Benefícios Fiscais, que as secretarias municipais da assistência ou a Secretaria Municipal de Finanças, porque normalmente nas prefeituras a conta única da prefeitura e as contas da prefeitura, no caso específico a conta do fundo, elas são vinculadas
a uma secretaria de finanças ou secretaria de economia, né, do município. Então, essa secretaria, ela tem a atribuição de informar a Receita Federal mensalmente quem foram as pessoas que fizeram a doação do imposto de renda, pessoa física ou pessoa jurídica. Com exceção daquele período de janeiro a abril, né, que o doador faz a declaração, faz a destinação do seu imposto de renda no ato da declaração, essa informação ela é automática para a Receita Federal, né? Mas de maio até dezembro, nós temos doadores temos pessoas físicas e jurídicas que destinam recursos para os fundos. Então, esse controle é feito lá pela secretaria, né? E aí há, inclusive, vamos colocar assim, entre aspas, uma notificação aí no artigo 260, letra H, que o descumprimento dessas obrigações acarreta, né, que a Receita Federal dará conhecimento ao Ministério Público. E a Secretaria não está cumprindo com essa determinação. Então, quando eu disse que o Conselho Municipal ele tem que ter uma agenda de reuniões, né, isso está previsto aí no artigo 260, letra I, né? O calendário das reuniões, as ações prioritárias, os requisitos para apresentação de projeto, a relação dos projetos aprovados, né, o total de recursos recebido e a respectiva destinação do projeto, a avaliação dos resultados, isso está nas atribuições do Conselho Municipal e também do Conselho Estadual e do Conselho Nacional. Então, nós temos que ter o controle de todas essas atividades. E aí o Ministério Público, como nosso parceiro, ele vai fiscalizar, né, a aplicação desses incentivos fiscais, e isso está previsto aí no artigo 260, letra J. E aí eu gostaria também de, já próximo de finalizar, que a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, ela faz anualmente, até o mês de outubro de cada ano, até o dia 31 de outubro, a atualização dos fundos regulares. Então, é preciso que o município, nós estamos agora no mês de agosto, então nós temos esse finalzinho do mês de agosto, mais um mês de setembro e mais um mês de outubro, praticamente quase ele inteiro, para regularizar a situação dos fundos municipais, aqueles municípios que não têm o seu fundo regular. Aqueles que já têm seu fundo regular, se houve alguma alteração de ordenador de despesa, de endereço, né, precisa acessar esse site da Secretaria de Direitos Humanos, né, agora que tem essa nova denominação, para atualizar essas informações do fundo para que ela possa constar lá do formulário de declaração do imposto de renda. Tá? Então, esse artigo 260, ele é de leitura e estudo obrigatório, né, para todos aqueles que queiram conhecer em profundidade o que é o fundo. Eu espero ter contribuído aí mais uma vez com relação a essa divulgação do fundo, né? Me coloco à disposição dos conselheiros de direito, dos conselheiros tutelares, e eu sugiro aí que para algumas próximas lives, né, elaboradas pelo SEDECA, nós tenhamos a possibilidade. Nós estamos agora no período de elaboração, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu já chamei a atenção dos conselhos municipais na live do Conselho, do CMDCA. Nós estamos agora, no mês de agosto, nesse período de elaboração das leis de diretrizes orçamentárias. Eu não sei, em razão da pandemia, como é que está esse processo nos municípios, né? Então, é preciso que o colegiado do Conselho Municipal entre em contato com a Câmara Municipal, se ela já recepcionou o projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o ano de 2021,
verificar nesse projeto de lei qual é o valor destinado ao fundo da infância e da adolescência no município, tá? Em termos de recursos financeiros, em termos de recursos orçamentários. A gente sabe que o financeiro, né, ele arrecada durante o ano, tá? Então a gente precisa se apropriar dessa discussão, e agora nós temos o mês de agosto ainda para fazer isso. Além disso, nós temos que ter os conselheiros tutelares também atentos, porque o orçamento do conselho tutelar, ele é votado também na lei de diretrizes orçamentárias, tá? Porque se não tiver nas diretrizes de que o orçamento do conselho tutelar tem que ser R$100 mil por ano, né? Agora há pouco, a minha amiga lá de Água Boa estava fazendo, a Neuza, presidente do Conselho Municipal de Água Boa, estava me fazendo uma pergunta aqui no WhatsApp a respeito de se poderia comprar um chip para o celular de plantão do Conselho Tutelar. Se o Conselho Tutelar tem um orçamento público, né, votado, aprovado, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, evidentemente que ela pode comprar um celular para cada conselheiro tutelar, no exercício da sua função. Isso é uma atividade que, em tempos de pandemia, o conselheiro tutelar está de plantão, né? Muitas vezes nos municípios aí, nós tivemos a live, a gente teve informação em relação a isso, e as orientações do Fórum Nacional, do Conselho Nacional, do Ministério Público, para que o Conselho Tutelar, como serviço essencial, órgão permanente do sistema de garantia, ele tenha acessibilidade para que a população possa acioná-lo em caso de violação de direitos da criança e do adolescente. Se ele não está presencial, ele está de plantão domiciliar, de manhã, à tarde, à noite, para fazer esse atendimento. E se ele não tem um celular de contato, fica mais difícil, né? Hoje em dia, nós não temos mais aquele telefone fixo de plantão dentro da sede do Conselho. A gente já está numa modernidade muito mais avançada, onde cada conselheiro tem o seu celular pessoal, né, que não pode ser confundido com o celular de plantão, mas esse celular de plantão ele tem que estar constantemente ligado para que a população, os órgãos do sistema de garantia, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência, Defensoria, Ministério Público, possa acionar o conselheiro tutelar para requisitar um determinado serviço de proteção à criança e adolescente. Então, respondendo aí a minha amiga Neuza, é claro, é evidente que essa despesa ela pode ser feita com recurso do orçamento do Conselho Tutelar no orçamento público. Com relação ao fundo, né, ao financiamento da aquisição desse chip, né, nesse momento de pandemia, né, para que possa facilitar esse trabalho, é justamente aquilo que a gente tinha mencionado aí no artigo mais lá atrás, onde estava aqui, né, na definição das prioridades aí com relação a situações de calamidade. Tá? Existe essa exceção, mas isso precisa ser colocado na pauta do Conselho Municipal da Criança, ser votado, ser aprovada uma resolução e deliberado sobre essa aquisição desse material. Tá? Então, eu espero aí ter contribuído com essa live, né, esse esclarecimento do fundo. Lógico que ela não se esgota, nós precisamos fazer uma discussão também sobre orçamento público, né, em especial o orçamento do Fundo Municipal da Criança, né, e o orçamento do Conselho Tutelar, que a gente percebe que ainda há uma nuvem pairando aí em termos de desconhecimento. E aí eu encerro essa participação com uma frase do nosso
famoso revolucionário Carlos Marighella, que a única luta que se perde é aquela que se abandona. Tá? Aí meus telefones de contato, meu e-mail, né? Eu represento o sindicato das escolas privadas, né, que está passando aí um momento bastante delicado em relação à educação infantil, né, educação fundamental, ensino médio, mas com a união de todos a gente vai superar esse momento. Tá? Obrigado, e aí eu devolvo a palavra ao nosso mediador, Hildeberto. 43 minutos, hein? Vamos lá? Bom, vamos aproveitar aqui, fazer algumas inserções para contribuir com esse processo de... Porque, assim, quando a gente fala em orçamento e fundo, a gente vai mais para a parte prática, né? Porque existe pouca teoria quando a gente trabalha com orçamento e fundo. Muito bem explanada, Mauro, a sua fala, mas eu observei que quando a gente trabalha com fundo, nós temos aí uma resolução 137 de 21 de janeiro de 2010, que ela norteia a criação e o funcionamento do Fundo da Infância. E a gente observa, por mais que fale que o orçamento, que o CNPJ, por mais que fale que o CNPJ está vinculado à Secretaria de Origem, ou seja, muitas vezes está vinculado à assistência, muitas vezes está vinculado ao financeiro do município, que é a Secretaria de Finanças, muitas vezes, em tempos antigos, vinculado à educação, o CNPJ do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, ele não é único, ele é vinculado. Porém, todos os recursos do fundo, quem delibera sobre ele, quem faz os encaminhamentos para o gasto desses recursos do fundo é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Não é a Secretaria de Assistência Social, não é o secretário de Finanças, não é o prefeito, é o colegiado. Por isso existe a paridade, que é os conselheiros governamentais e a sociedade civil. Então, isso tem que ficar bem claro, porque a gente observa, quando vem dos municípios, dizendo assim, a secretária quer que compra tal coisa, o prefeito quer que compra tal coisa. E não pode, não é assim que funciona. Tem que passar pelo conselho, o conselho delibera, se estiver dentro da política da infância, faz a execução. E o artigo 9 da Resolução 137, ele diz que cabe ao Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, em consonância ao fundo, elaborar e deliberar sobre a política da infância, promover a realização de um diagnóstico local, elaborar um plano de ação anual ou plurianual, elaborar editais diretos, ou editais de chancela. Então, a gente vê que o recurso, embora ele seja público, embora ele está vinculado de uma forma ou outra à gestão, quem delibera sobre ele é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente. E eu venho observado, porque eu também faço parte de um Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente em Cuiabá, a gente observa que as correntes que não estão vinculadas ao conselho falam, não, tem que fazer isso, não, tem que fazer aquilo. E se não está dentro da política da infância, se não está dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, o Conselho Municipal ele não pode deliberar. Então, é importante a gente dizer isso. E contribuindo também na questão das fontes de receita para incorporar o fundo, nós temos também, conselheiro Mauro, aqueles recursos de organismos internacionais, que a gente também pode estar vinculando ao Fundo da Infância, bem como do legislativo, porque tem muito vereador no município que fala, mas não ajuda a política da infância. Ele pode destinar recursos da sua emenda para o Conselho Municipal trabalhar a política da infância, e às vezes não faz.
mas sabe questionar o conselho quando o conselho não faz. E eu queria também fazer um apanhado da questão da gestão do fundo da infância. A gestão do fundo da infância a nível de município, quem nomeia é o gestor, ou seja, o prefeito. O prefeito geralmente ele nomeia ou o contador ou o secretário de finanças. Ele é o gestor do fundo, mas ele não delibera sobre o fundo. Então, ele vai fazer todo esse processo que o Mauro disse, a DBF do imposto de renda, porque se não fizer a DBF do imposto de renda, quem doou cai na malha fina. Então, tem essa preocupação. E o que cabe ao gestor do fundo? Fazer empenho, pagamento, mediante deliberação do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente. E nós temos aí também uma coisa que eu queria deixar assim, bem claro, que nessa resolução 137, no artigo 16, fala das vedações do recurso do fundo. Então, a gente tem que ficar bem claro que o recurso do fundo, a gente não pode custear as despesas do Conselho Tutelar, bem como dos Conselhos de Direito. Nós não podemos custear salário, combustível, luz, água. Isso não é o papel do fundo, isso é o papel da gestão do município. O que acontece quando a gente faz, às vezes, um pagamento irregular? Quem vai responder no Tribunal de Contas é o presidente, é o colegiado, e é uma coisa importantíssima, o gestor do fundo que fez o empenho e pagamento. Então, a gente vê que, embora o recurso do fundo é um recurso que a gente briga muito para incorporá-lo financeiramente, porque as pessoas acham que só educação, saúde, nada contra, pelo amor de Deus, só educação, saúde e assistência, mas esquece que a política da criança e adolescente é uma das principais políticas que a gente convive hoje, porque para ter a família, tinha que ter a criança e o adolescente. Então, a gente vê que investe muito sim em outras situações e esquece de investir na área da infância. E uma coisa que eu peço aos conselhos municipais, e aí o controle social, observe a sociedade civil do seu município. Porque, às vezes, ela precisa de um edital direto para ajudar o município no atendimento à criança e adolescente. O conselho prefere fazer outras atividades do que ajudar as parceiras que são a sociedade civil. Nada contra ajudar a gestão, mas nós não podemos esquecer que a sociedade civil é uma peça fundamental na política da infância e adolescente. Então, assim, eu queria contribuir dessa forma e deixar claro, bem claro para todos vocês, conselheiros, quem delibera sobre o recurso do Fundo da Infância é o controle social chamado Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Não tem outro mecanismo que delibera sobre o orçamento. Por isso que existe, torna a falar, a paridade, sociedade civil e governo. Se o governo não quer tal coisa, ele que converse com o seu conselheiro e lá na mesa da discussão ele vai discutir. Mas que não pode ter uma imposição, porque assim não é transparência nos gastos do Fundo da Infância. Então, Mauro, eu devolvo para você fazer suas considerações finais e se tiver alguma coisa a mais a elencar nesse encaminhamento. Tá bom, obrigado aí pela complementação. Foi muito importante a sua lembrança aí com relação às emendas parlamentares. Nós tivemos aí, no período na gestão pública federal, onde o coordenador dos programas lá na Secretaria Especial de Direitos Humanos era o Marcelo Nascimento, nós tivemos uma intensa uma destinação dos deputados federais, senadores, né, para que pudesse ser adquirido aqueles kits do Conselho Tutelar, financiamento de construções de sede de Conselho Tutelar. O companheiro e amigo fraterno Marcelo Nascimento, ele com muita competência
ele soube captar esse recurso, criou um programa de financiamento, né, no governo federal, através da captação desses recursos oriundos de emendas parlamentares. E aí nós temos aqui não só o município, né, os vereadores do município, eles podem destinar do orçamento público uma parte que é reservada especificamente para os vereadores fazerem indicação através de emendas parlamentares, muito bem lembrado, né, como uma das fontes de financiamento através do fundo, né, uma destinação específica, né, manutenção do conselho tutelar, compra de equipamentos, né, mas como foi feito nesse programa, eu acredito que ainda existe esse programa lá no governo federal, né, de financiamento de equipamentos para o conselho tutelar. E Mato Grosso foi muito bem beneficiado com esses recursos de emenda parlamentares, tanto a nível federal como a nível de assembleia, né? Justiça seja feita. Nós tivemos a Assembleia Legislativa aqui na gestão do deputado Geraldo Riva, né, que destinou emenda parlamentar ao Fundo da Infância do Estado e que possibilitou a aquisição de um veículo e computadores e produção de estatuto, né, para cada município. Em seguida, nós tivemos no governo do governador Silvão Barbosa também, né, através da captação desses recursos de emenda parlamentares, a destinação de mais veículos para os conselhos tutelares, né, e através da equipagem de conselheiros tutelares, através de emenda parlamentar ao Fundo Nacional da Criança, o senador e então governador do estado, Pedro Taques, também destinou uma parte das suas emendas para beneficiar os conselhos tutelares, né? E o hoje senador Wellington Fagundes, então deputado federal na época, também destinou recursos de emenda parlamentar, da sua emenda parlamentar, para aquisição de equipamentos na região sul de Mato Grosso, em termos de equipamentos, computadores, geladeira, bebedouro, veículo, computadores, enfim, os conselheiros tutelares nesse período foram bastante contemplados. E aí eu gostaria também só de destacar que a Escola de Conselhos de Mato Grosso, ela desde o seu nascimento até o último convênio celebrado, foi com recursos do Fundo Estadual e do Fundo Nacional, né? Do Fundo Estadual, na gestão do professor Aguinaldo Garrido, então presidente do SEDECA, nós ajudamos a Fundação Superior da Escola do Ministério Público, né, no financiamento da Escola de Conselhos, para que todos os conselheiros pudessem ter a formação continuada. E tivemos também, na pessoa do Marcelo Nascimento, o financiamento de convênios oriundos do recurso do Fundo Nacional da Secretaria de Direitos Humanos. Quer dizer, então, nós temos aí o fundo enquanto instrumento de financiamento da política pública sendo efetivado. E aí eu agradeço ainda mais essa participação e estou à disposição diariamente. Aí eu coloquei meus telefones, meu e-mail, para que os conselheiros municipais, né, conselheiros tutelares, possam interagir aí conosco através da nossa página. O SEDECA hoje está em todas as mídias, né? Nós temos Facebook, nós temos Instagram, nós temos YouTube. Quer dizer, não é por falta de comunicação. Nós temos a página oficial do Conselho na internet, e temos a Secretaria de Estado nos apoiando aí com as suas lives, né? E futuramente essa live será feita pelo SEDECA aí, juntamente com a Escola de Conselhos. Então, agradeço de mais uma vez a oportunidade, professora e presidente Suzy, né, por essa participação aí, de poder estar colaborando com a formação continuada de conselheiros de direitos e conselheiros tutelares. Muito obrigado aí, obrigado a Flávio, obrigado ao técnico que nos acompanhou, né, aí o Edmilson, né, e agradecer ao meu velho companheiro de guerra, né, por esse interiorzão de Mato Grosso aí,
de estar mais uma vez mediando aí a nossa participação. Muito obrigado. Bom, vocês viram a importância do Fundo da Infância para a execução de políticas públicas em prol da criança e adolescente. Então, a gente fala que é muito importante o conselheiro ele ser atuante e saber trabalhar esse livro maravilhoso chamado Estatuto da Criança e Adolescente. Esse livro ele tem que ser na cabeceira, não só do conselheiro tutelar, como também na cabeceira do Conselho de Direito, porque muitas atribuições e muitos encaminhamentos que são feitos e executados pelo controle social, Conselho da Direito da Criança e Adolescente, está dentro do Estatuto. E aí a gente vê que, às vezes, aquele município ou aquele conselheiro, ele desconhece o Estatuto da Criança e Adolescente. Eu quero agradecer, e coração mesmo, a nossa presidente Suzy, que não mede esforços para estar realizando essas lives, né, junto com a equipe técnica do SEDEC, e aí eu nomino a Leia, Flávia, Milena, as técnicas do CIPIA, Jussara e Francis Meire, que estão lá na linha de frente, fornecendo o suporte não só para nós como conselheiro, como para todos os municípios do estado de Mato Grosso, não só municípios, como também para as demais pessoas que se interessam pelo assunto criança e adolescente. Agradecer a confiança do presidente e vice-presidente da ACC, o Claudemir e o Benildes, junto com a gestão Perolina, por confiar em nosso serviço à frente dos trabalhos dos conselhos aí que a ACC representa. E aí, agradecer também, mandar um abraço às nossas assistentes sociais que estão na linha de frente, lá da ACC, Jéssica e Sheila. E aí, em nome delas, eu dou um abraço a todas as colegas lá da ACC. E eu quero finalizar a live com uma informação muito importante. Já está sendo publicado. Em breve, aí, o Conselho Estadual vai estar repassando a todos os municípios o edital de chancela. Esse edital de chancela vai possibilitar que todas as instituições de sociedade civil que estejam registradas nos respectivos conselhos possam acessar o edital de chancela para captação de fundo da infância. Então, fiquem atentos aí, que já está no forno o edital de chancela, que será publicado aí no Diário Oficial da União. Esse edital vai poder ajudar todas as instituições de sociedade civil que atendem criança e adolescente, tanto de forma direta e indireta, na captação de recursos financeiros. O Conselho Estadual de Direito da Criança e Adolescente, em nome da professora Suzy, agradece a todos que participaram, todos os atores do Sistema de Garantia de Direito. Dizer que o Conselho Estadual ele está 24 horas de portas abertas, tanto via mídias sociais como presencial, para atender todos vocês, conselheiros municipais de direitos, conselheiros tutelares, técnicos de Sistema de Garantia de Direitos, em questão da política da infância. Nós, enquanto conselheiros, estamos à disposição também para atender todos nas dúvidas que, se porventura surgir. Muito obrigado, tenham todos uma excelente quinta-feira e um bom início de fim de semana. Obrigado.